Olá, olá, olá. É Lendas para Sempre, comigo Jorge, sempre. E hoje trazendo uma pessoa que começou a sua atividade numa garagem com seu pai, com uma Brasília desmontada. Não é mecânico, ele é luthier. Tá certo? Tá certo. Então, vocês só ouviram ele falando tá certo. Com muita dor, muita perseverança, muito otimismo, garra, que é o que faz uma lenda. E que faz com que supere todas as objeções da vida com otimismo, porque sempre acredita no dia de amanhã. Roda a vinheta! Muito prazer em te conhecer, Fernando. Prazer. Alegria. Fernando Sardo. Isso. Fernando Sardo, a origem do Sardo é italiana, de Sardenha, na Ilha Sardenha, né? Isso. O ex-primeiro-ministro tinha uma casa lá. Como é que agora me dá o branco? Foi dono do Milan e ele tinha... agora também. Tá. Bom, sim, não importa. Não importa. Sim, o nome tá. Ele tinha uma casa lá e era a casa onde ele fazia as grandes festas. Saía de Roma e vinha para Sardenha para curtir com os amigos. Né? Berlusconi. Enrico Berlusconi, exatamente. Fernando, muito obrigado por me receber dentro do seu estúdio. Você está aqui com instrumentos que aparentemente são normais. Sim, são instrumentos tradicionais, né? Contando um pouco da minha história, né? Ainda ali na garagem, eu quero saber isso. Se a Brasília foi montada. Sim, olha, é assim. Meu pai era um faz-tudo, né? Aí já nos deixou, passou já para o plano espiritual, né? E aí, mas assim, enquanto eu estava aqui, sempre muito animado, muito ativo, com uma energia muito... fazendo forte. Muitas coisas. E eu cresci vendo ele desse jeito. Por exemplo, assim, o liquidificador quebrou. Era na mesa lá, desmontava pecinhas miúdas para tudo quanto é canto, depois ele consertava. O mixer quebrou. A máquina de lavar, comprou uma máquina de lavar, onde é que vai pôr ela? Tinha um espaço, era uma casa, né? Então, precisa de um quartinho. Ele mesmo pegava o tijolo e fazia... Eu acho isso fantástico, porque tem gente que não faz o ó com copo. Então, ele não, ele fazia tudo assim, ao rádio também, escapou, consertava antena, consertava tudo, né? E aí, os carros também, porque ele tinha mais do que um carro, ele tinha uma autoescola também, ele também trabalhava, fez de tudo, né? Já trabalhou de mecânica na aviação, depois quando era jovem, também era apaixonado por cinema, ele foi técnico de eletricista na juventude, aqui no... como é que chama a companhia de cinema? A Veracruz, aqui em São Bernardo. Que né? tem um estúdio ainda, né? Sim, tá lá. Ainda vai virar um Sesc agora, né? Parece. Sim. E aí, enfim, tanta coisa. Ele sempre buscou nas coisas que ele gostava, que era apaixonado, ele foi atrás de trabalhar. Mas assim, sempre trabalhou com a metalúrgica, né? Que do ABC, sou do Santo André ABC, era o forte na época, né? E te pergunto, de um cano você fez uma flauta? Sim, foi. Então, mas toda essa influência que eu estava contando muito do meu pai, porque eu só disse, como eu vi ele sendo um cara que faz tudo, né? Consertava e tinha uma garagem cheia de ferramentas, né? E também sempre tinha coisas que sobravam na casa, consertou encanamento sobre um cano, né? Quando eu resolvi, ali na adolescência, assim, 13, 14 anos, eu falei assim, queria ter uma guitarra, fui ter aula de violão, queria ter uma guitarra, montar aquela banda de garagem. Ao invés de eu chegar e falar assim, eu quero montar pai me dá uma guitarra, né, como eu seria um adolescente, um jovem pediria, né, eu falei assim, eu peguei lá as ferramentas, peguei madeira que eu achei, né, até, e fiz lá o corpo da guitarra, fiz a guitarra, comprei os captadores, e acabei ali naquele momento fazendo uma guitarra para mim, uma para o meu irmão, um contrabaixo para o meu primo, até um teclado surgiu lá com... E eu te pergunto, qual era o nome da banda?
A banda, né? No começo não tinha um nome nesse início, assim. Depois eu montei uma banda assim que até foi bem bacana, que a gente teve um trabalho, eu tive a felicidade de tocar na época num programa muito legal. A gente era muito novo, mas estavam acontecendo uns artistas muito legais tocando num programa na TV Cultura chamado Fábrica do Som. Aí tivemos a oportunidade de tocar lá. Porque a minha história sempre foi essa, eu compunha, fazia os instrumentos, compunha as músicas, chamava ali os amigos, os parentes, né? No caso meu irmão, meu primo, outros amigos ali da turma, da rua ali. E seu irmão também entrou para a música? Meu irmão também é músico. É músico. Um bom músico, ótimo músico, ele toca violão, ele é especialidade dele em violão. E o seu primo? Meu primo já seguiu no outro caminho. Hoje ele é mecânico nos Estados Unidos. Mas ele também já fez um monte de coisa. Ele era o contrabaixista, mas ele não seguiu na música, né? Mas como profissão. Sim. E aí, naquela ocasião eu fiz esses instrumentos e depois eu montei um grupo chamado Doce Delírio. Uma coisa, um nome bem para adolescente, para jovem, né? Assim, né? Mas foi um grupo legal pra caramba. E tocava que tipo de rock? Era uma mistura, sabe? É gozado isso, como às vezes as ondas estão telepáticas. Naquela época a gente era adolescente, eu comecei a fazer umas músicas e depois eu vi que ela tava com um estilo bem Itamar Assunção e Arrigo Barnabé, mas sabe quando você faz a música assim, num estilo irreverente ali, e de repente aparecem uns caras com esse estilo musical, só que eles chegaram chegando, porque eles eram mais velhos, produzidos e ótimos músicos, né? Arrigo Barnabé, Itamar, nossa, maravilhoso. Mas era nesse estilo, sabe, assim, que misturava um monte de coisa, que tinha fala no meio. Mostra uma música daquela época. Daquela época, eu tenho que pegar um violão, então. Pega o violão. Então, peraí. Esse violão não é comprado. Esse aqui é comprado, mas um dos únicos instrumentos comprados praticamente. Eu também construí violão, mas o violão que eu construí tá na Bahia agora. Tá. Assim, o último que eu construí, mas eu construí alguns violões também, né? Então, assim, e aí vinha, né? Assim, era uma música que depois falava que pelas águas sujas da enxurrada vai sendo levada a sua cabeça, meio. Era uma crítica na época, a gente era adolescente, né, jovem, mas eu já tinha era uma música na época mais crítica, que eu falava sobre manipulação da grande mídia. Só um detalhe, é atual, né? Essas coisas não deixam de ser, né, nunca deixam, né, infelizmente, né, porque, e também, eu sou daqueles que a gente fala assim, com o tempo, né, já vai passando tantos anos, tantas coisas assim, e a gente sempre, a juventude quer mudar o mundo, a juventude mesmo, todo mundo quer mudar o mundo para melhor, né, assim, todo mundo de bom senso. Eu acho que Só que a gente vai devagar, né, assim, não é tão rápido como a gente queria. Esse querer mudar o mundo é o que faz a transformação. Porque o comodismo, e a gente vê hoje o imediatismo dessa nova geração, que não curte uma música inteira, não escuta uma música inteira. As músicas hoje são curtas, né? A minha ainda não, né? Assim, eu costumo fazer músicas e você fala assim, essa aqui tem 6 minutos, 7 minutos, 9 minutos, pois né? E eu ouvia músicas desse tipo, né? Com longas, e ouço ainda, mas realmente tudo hoje é muito rápido, né? Então a música tem uma mensagem muito rápida, isso na arte popular, né? Sim. Mas a música é um reflexo de tudo, né, que a gente vive, né? Assim, até a pessoa, eu vejo muita gente tá conversando, pronto, já entendi, já falei, já muda de assunto, né? Não a atropela não deixa concluir a ideia. E às vezes muito ruim isso, muito ruim. E acho que o maior perigo de tudo isso é a falta de reflexão sobre os assuntos, né? Porque a gente acaba vendo a informação, a gente chega na internet, é uma informação sempre muito imediata, né? E se não tem profundidade, a gente pega aquilo assim, isso aqui é isso, aquilo é aquilo, pronto, acabou. Toma como verdade e toma o que é superficial. Uma coisa que é a manchete da notícia, já é a notícia inteira, né? E aí... Empresta o seu violão. Mostra pra mim qual foi o seu primeiro instrumento. Bom, olha, eu tive essa fase que eu falei assim, das guitarras, né? E que eu fiz esse grupo bem de adolescente. E depois, eu assistia na época um programa que tinha na TV Globo, né? Tinha 2 programas que eu curtia muito, que era o Concerto para a Juventude, no domingo, e que era música erudita e tal. E
e rock in concert que tocava as bandas de época, como a gente está falando agora, eram longas, o Yes, Pink Floyd, né, Genesis. Músicas longas bom, mesmo. que era do rock progressivo, né? E ali, certa vez, eu assistindo ainda bem jovem, assim, também, talvez uns 16 anos ali, e vi um instrumento que falei assim, nossa, que sonoridade diferente, coisa... E era o Ravi Shankar tocando esse instrumento aqui, que é o sitar. Você fez faculdade de música? Sim, eu fiz faculdade de música. Né? A FAAN, na FAAN é uma das faculdades que eu fiz, né? A primeira quando eu me formei, né? Fernando, eu estou lhe perguntando porque as pessoas precisam saber que além da sua habilidade, além... como é que eu posso dizer? É nato isto que você tem de transformar, né? Um dos nossos ídolos faleceu agora 2 dias atrás, que é o Hermeto, né? Sim. E você faz uma linha também de construção de equipamentos, tirando som de tudo. Eu tive a felicidade de ter trabalhado com o Hermeto em um evento e conversado com o Hermeto em outros momentos, né, da minha vida. E ali nessa adolescência que eu falei que eu ouvi ali o Pink Floyd, Genesis, Led Zeppelin, as bandas de rock progressivo, né, e também a música erudita, e também tinha na música brasileira toda aquela coisa maravilhosa que estava surgindo ali do Clube da Esquina, sempre Gil, Caetano, né? Essa riqueza que nós Clube temos. da Esquina é Belo Horizonte. Sim, o Clube da Esquina de Minas Gerais, né? Com Milton Nascimento, Beto Guedes, Lobosch. Então eu cresci ouvindo esse universo, né? Que era muito contemplativo, eu achava muito a poesia nossa maravilhosa. E o Hermeto, assim como Egberto Gismonti e Naná Vasconcelos, que já esteve nesse espaço aqui comigo, já trabalhei com Naná, a gente já fiz assim algumas apresentações, umas 12 talvez, né, junto com o GEM, que é um grupo que nasceu do meu trabalho também, que é o Grupo Experimental de Música, a gente vai falar daqui a pouco dele. E aí o Naná, Hermeto, Egberto Gismonti tinha essa sonoridade que para mim influenciava demais. E o Hermeto, eu tive a oportunidade de falar isso para ele, né, pro Hermeto, quando eu ouvi você tocando em estalactite, estalagmite, tocando com os animais, com porco, flauta, com sapo, assim, essa interação. Isso aí, ali na minha cabeça, eu falei assim, realmente a gente pode fazer música com tudo, né? E ali já abriu minha mente, que eu, na ocasião depois, ainda fazia a Fundação das Artes, estudando violino, né? Que é um outro instrumento que quando eu comecei a estudar o violino, construir o violino, tem uma história, como eu já tinha construído as guitarras, né? E tinha experimentado alguns instrumentos acústicos também. Na Fundação das Artes foi um professor lá, falou assim, vou trazer um luthier aqui que constrói violinos para dar uma palestra. Explica o que é luthier. Luthier é o nome dado para da profissão de quem constrói instrumentos musicais. Um nome europeu, eurocentrista, né? Sim. Porque, por exemplo, quem constrói instrumentos musicais na antiguidade, no Egito, na Índia, aqui mesmo na Amazônia, né, no nosso Brasil ou no Chile, não tinha esse nome, né? Né, tem cada um. E às vezes absorve um termo. Mas né? É um termo que ficou assim mais assim universal dentro do nosso, de todos os países, assim, né? De um domínio, fala assim, luteria como o nome de quem constrói instrumentos musicais, né? Principalmente de corda. De corda. Hoje até nem só de cordas. As pessoas também, no começo era para quem faz instrumentos de cordas e tal, né? Enfim. E ali eu fiz então eu fui ter aula com ele e acabei na Fundação das Artes, eu estudava violino como instrumentista, né? E depois eu fui fazer a faculdade estudando violino também, né? E violino, de arco. E ali, nesse tempo, entre a Fundação das Artes e a formação da faculdade, eu estudei paralelo construções de violino. Então, esse aqui é um violino que eu construí, né? Lindo. E com o que eu aprendi fazendo de corte, de madeira e tudo, que aprimorei depois das guitarras e tal, né? E de contrabaixo, dos instrumentos elétricos, né? Com o que eu aprendi nesse violino aqui, eu me atrevi a fazer outros instrumentos. E por quê? Voltando lá na história. Eu vi aquela música do Ravi Shankar tocando assim, nossa, queria muito tocar um instrumento desse. Mas na minha cabeça,
Só se um dia eu for para a Índia, se eu for para a Europa, né? No Brasil não tinha, né? Não conhecia ninguém que tocava esse instrumento, né? E aí você pegou 2 cabaças? Aí eu tive eu sabia só, tendo aula lá com o Marcicano, que era meu professor também, que já nos deixou aqui, né? E ele falou assim, olha, eu vi no instrumento dele que tinha a cabaça, tinha o braço, que é o oco, né? Porque as tarraxas aqui desse instrumento tem cordas que estão aqui, com as quais a gente toca, e essas aqui, que estão embaixo, né? Que elas são cordas simpáticas, né? E essas aqui são pra gente tocar. E ali eu comecei a tocar esse instrumento e... Mostra pra gente. E aí, olha só. Você, com a sua formação de músico, deve ter olhado para um cano, para uma cabaça, para um pedaço de pau e começou a imaginar que som que eu tiro, que nota que eu consigo. Sim, foi tudo isso, que depois se tornou meu trabalho. Porque, para não parecer para quem está nos vendo, que caiu um raio do seu lado e explodiu a sua cabeça e falou, agora eu virei um gênio. É estudo. Muito trabalho em cima disso. Então, e essa influência que eu estou dizendo assim, que primeiro ali nessa época, né, depois de ter feito a guitarra, contrabaixo, né, e fui fazer a Fundação das Artes e a Faculdade de Música, e nesse tempo eu conheci pela televisão, né, o Ravi Shankar com o sitar, né, e eu, puxa, o que aconteceu? Eu estava andando por São Paulo e vi um cartaz, aulas de sitar indiana, ou de sitar, que é o mesmo instrumento. No Brasil, na época, a gente chamava de sitar indiana também. O nome correto é sitar, né? Então eu peguei e achei uma cabaça, viajei para um sítio da minha tia e lá tinha uma cabaça bem grandona e aí eu peguei e trouxe, né? Mas tudo isso em questão no mês seguinte, sabe? Tudo muito rápido. E fiz um primeiro instrumento. E depois, fazendo a aula de luteria, construindo os violinos, eu, junto lá com o meu professor, ele me ajudou a desenvolver também, né? Davi Risse. Vivo? Vivo. Um abraço para ele. É, né? verdade. E aí aqui tem o sitar, né? E aí esse instrumento para mim deu origem a várias vertentes do meu trabalho, né? Dentro de instrumentos tradicionais, eu fiquei ali uns 4 anos pesquisando instrumentos de diversas colônias que estão na Grande São Paulo, tirando medida para mim, porque eu logo percebi assim, na faculdade eu já conheço muito bem a música europeia. É o que vem daqui, que é maravilhosa, né? Bach, Beethoven, Mozart, Chopin, né? Schoenberg, né? Tantas coisas maravilhosas. Mas eu percebi que ali não era um lugar que eu iria entrar em contato com a música de outros lugares do planeta, e mesmo de alguns cantos do Brasil, né? Da nossa música. Então, eu não ia conhecer instrumentos indígenas brasileiros ou ameríndios, né? Da América Latina, América do Sul, não ia conhecer instrumentos árabes, e ninguém ia me falar sobre o sitar. E a curiosidade é o que desenvolve o talento, né? Eu fiquei muito curioso para isso. Então, e olha só, a minha faculdade ficava ali no bairro da Liberdade. Ali mesmo eu já peguei e vi que tinha uma aula desse instrumento aqui, do koto, que é um tipo de harpa, né? Japonesa? Faz o som de uma harpa quando você faz assim. É uma harpa, um tipo de harpa, chama koto, né? Sim. E aqui também instrumentos andinos, né? Sim. Esse aqui é um dulcimer. Todos esses instrumentos foi você quem construiu? Sim, eu construí nessa época, então eu fiquei ali, enquanto eu fazia a faculdade, eu fiquei uns 4 anos ali pesquisando instrumentos e construindo esses instrumentos. Para quê? Eu entrava em contato com uma colônia, alguém que, isso aqui veio do meu tio, que é árabe, que trouxe um wood, não sei o que lá. Aí eu falava assim, poxa, eu queria tirar medida, né, e para fazer um instrumento desse. E será que tem alguém aqui da tua, né, que também da família, da comunidade que pode me ensinar? E eu tinha aula, eu fazia aula particular desses instrumentos,
para ter uma noção, pelo menos básica, né? Eu estou insistindo em perguntar, porque a imagem está mostrando N equipamentos, né? Sim, Tanto ali perto do banner do Lendas. Aliás, se gostarem, se inscrevam no canal, comentem com os amigos, contem a história do Fernando Sardo, ok? E voltando para cá, todos esses instrumentos, nós vamos depois fazer uma geral de imagem. Posso utilizar suas imagens do Jô Soares, de apresentação em Teatro Municipal de Santo André? Podemos usar todas essas imagens? Acredito que sim, né? Dessas partes de cabe a mim, sim, da TV Globo. Está pública, né? Acho que sim, acredito. Porque o seu trabalho tem que ser altamente valorizado. Muito obrigado. É apaixonante ver o que você faz. E aí, voltando, eu comecei, naquela época, me dedicando a instrumentos tradicionais. O que aconteceu? Quando eu terminei a faculdade, eu vi que eu tinha feito instrumentos dos 5 continentes. Assim, alguns exemplares de cada, de cordas, sopros e percussão. E aí, na época, eu montei um grupo assim, que eu, ainda, enquanto estava... Um outro grupo chamado Ianur. E o Ianur foi na época do... Tem algum significado o nome? Sim, quer dizer a luz. A luz. A luz, né? Em que idioma? Árabe e afegão, assim, né? Árabe e afegão. Isso. E aí, o Ianur, né, ele chegou... Eu acho que em árabe, não sei se é só afegão, mas em árabe, né? E aí ele chegou, e aí a propósito desse grupo, a gente pegou mesmo, era integrar realmente todas as culturas através dos instrumentos e das músicas, né? E colocar no palco instrumentos com as suas, né, tanto fisicamente, e explorar sonoramente para compor uma música que viajasse pelo planeta. Então a gente saía ali com flautas indígenas brasileiras, né, assim, né, dos nossos daqui, depois algumas coisas como as zamponhas já andinas, chilenos, né, e o charango, né, instrumentos andinos, depois a nossa viola sertaneja, né, que também tem uma origem europeia que chegou aqui, mas também até... E depois, assim, os E você foi para o mundo também mostrando a sua música? Com esse trabalho não, mais para frente com outro trabalho experimental, né? Nesse momento a gente tava assim, fica muito tocando assim até... Era uma outra época mais difícil de circular também, acho que então a gente acabava tocando muito pelo estado de São Paulo mesmo, né? Sim. E foi nos anos 80, né? E a gente... enfim, aí tinha, depois entraram o koto japonês, um oud árabe, os guitarrones, as trabas que são barrocas europeias, né? O violino que é europeu, né? E a gente fazia essa viagem pelo mundo através desses instrumentos, dessa sonoridade. E isso, né, me inspirou a começar a inventar instrumentos musicais. Uma das coisas que me inspirou logo de cara também foi o próprio sitar, porque eu descobri que cabaça pode dar som, e no Brasil é mato, né? Sim. E a outra coisa que... Então eu comecei primeiro a fazer vários instrumentos, violinos, viola, violoncelo com cabaça, com bambu, instrumentos de sopro, de corda, de percussão, e mais pra frente... E uma outra coisa que o sitar despertou para mim, que meu professor falou assim, olha só, o sitar ele tem esse jogo de cordas aqui em cima, que são onde a gente toca, na ponta do seu dedo é quase que um clips. Parece, é um misrabe, que é uma palheta, né? Sim. Assim, né? E ele falou, só que embaixo, nessas cordas simpáticas... O que é uma corda simpática? É assim, pro leigo. Essas notas que eu estou aqui, ó, que eu toco nessa escala musical... Eu afino essas cordas aqui com essa escala. Sim. Né? Então, quando eu tocar aqui, por fenômeno físico, né, essa nota que está aqui, por vibração, ó, eu abafei a corda que eu toquei. Sim. Essa que a gente escuta vibrando é uma corda que está lá embaixo, que está afinada na mesma frequência, então ela vibra. Né? Então, essa aqui... Eu abafo essa corda aqui e a gente continua.
Acontece então, quando o instrumento está tocando, todas essas cordas aqui embaixo vibram também simultaneamente. Quantas cordas tem aí? São aqui 7 e 11 embaixo, né? 18? É 18, e 7 em cima do que toca. E aí o meu professor falou assim, olha, as 7 de baixo, que são simpáticas, elas servem para... O instrumento pega um corpo maior, ela fica vibrando enquanto você está tocando aqui, elas vão vibrando ali embaixo, então parece que... Né? Então, além de tudo, é uma aula de música. E aí depois que acontece só, ele falou que as 7 de cima representam o céu e as 11 de baixo a terra. Aí se a terra estiver afinada com o céu, ela ressoa. Quando eu vi isso, escutei isso, poesia. Aí eu falei assim, nossa, que coisa mais linda. Então, peraí, então um instrumento musical não é só um objeto, que já é muita coisa, Sim. né? Um artesão vai lá e faz um objeto com que tem uma boa sonoridade, que tem que ter resistência, né? E boa projeção, boa sonoridade, bom timbre. E para se fazer música, né? Já é muita arte. Eu comecei a ver que todos os instrumentos musicais também são já uma escultura também. Sim. Então eu comecei isso me abriu a mente para depois, mais tarde não, logo ali começar a criar esculturas sonoras, onde as artes visuais se integram mesmo com a luteria e com a música, né? Fernando, isso é fantástico. Não vai ter IA do mundo que vai substituir uma pessoa como você, quer na criação do instrumento, quer no conhecimento da música e no transmitir com carinho isso. Fantástico. Essas coisas do IA, né, essa é uma coisa também que está muito recente para a humanidade inteira, né, que a gente fica vendo o que vai substituir, o que não vai, o que vai fazer assim. Eu acho que a vida, né, a humanidade, nossa condição humana de estar aqui é experimentar, né? O que a máquina faz, ela faz. E você pode até chegar e falar assim, nossa, pedi para ela fazer, ela fez até mais bem feito do que se fosse uma pessoa fazendo. Muitas coisas vão acontecer assim. O que ela não vai fazer é nos dar a experiência do fazer, né? E tem um detalhe. Teve um amigo meu, né, que virou e disse assim, outras pessoas também já me disseram, e eu parei para refletir, porque eu sou da área de administração. É resultado, 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 resultado. O homem nunca vai deixar a IA dominar, porque cria, destrói empregos, como foi com a máquina de escrever, com a câmera de um pneu, que não tem mais câmera no pneu. Então, há uma transformação. E o homem é profundamente inteligente de não deixar acabar com a própria humanidade e o espaço dele de trabalho. Melhora a qualidade do fazer. Você que é da região do ABC, sabe a transformação das indústrias. Né? Mas não terminou com todos os empregos. Especializou. Então, não vai acabar o mundo. E até a própria região já faz muitos anos que se tornou mais uma região de serviços do que de indústria. Muito, né? mais. E a gente vê que é isso, você transfere para fazer onde necessita tal, precisa mesmo de ser um ser humano. Que esteja... eu vou repetir, já disse isso em outro momento, numa outra entrevista. Trabalhei na Volks, 10 para 11 anos, eram 70 mil funcionários na primeira parte dos anos 80, houve uma greve monstruosa, o país entrou numa recessão profunda, que ninguém que está aqui hoje sabe o que foi a recessão da década de 80. A Volks hoje, com 17 mil funcionários, produz 3, 4 vezes mais do que com 60, 70 mil. É carro, continua sendo carro, e as pessoas encontraram outros empregos, né? Mas para fazer o que você faz, vai ter que ser gente. Eu acho que sim. Não, também é claro, você pode hoje pôr uma máquina que faz um instrumento desse, né? Vai chegar nisso ou já chegou até, né? Mas eu estava dizendo assim, quando é arte, né? Ou quase todos, né? Assim, eu percebo na minha própria vida, assim, a cada trabalho que eu fui criando, fazendo, eu fui me transformando, né? Então, isso... Você está confortável? Quer subir? Não, é trabalhando. Isso, a máquina não tinha essa experiência do fazer, né? Então, se você falar assim, eu fiz um desenho, pintei um quadro, né? Essa é uma experiência que só quem faz percebe o quanto
é gratificante e transformador para a vida de quem faz a coisa, né? Então, né? Vou fazer uma pergunta de âmbito particular. Chiara, sua filha. Sim, sim. Ela fazia balé. Isso. Você me disse que está fazendo agora a faculdade de... Relações Internacionais, né? E se não tiver gente, e eu tenho certeza que ela vai ser brilhante, porque tem o dom do pai, né? Tem a experiência de ver as relações humanas. Nas relações internacionais, tenho certeza que Chiara vai se sobressair por toda essa experiência que traz de você e a sua esposa, né? Sim. É a experiência de humanas, né, que ela teve, e eu sinto que ela carrega muito nela a área da humanas junto, né? E é muito bom ter isso integrado ao que ela acredita, né, que vai só contribuir muito, né? Vou usar uma foto de internet, posso? Pode. E se tiver outra, junto legal. com ela, eu quero ver. Tá bom. Você fez um trabalho magnífico com Patrícia Nogueira. Ah, sim. É minha namorada, né? A gente está fazendo um trabalho super legal. Qual é o nome do projeto? Bom, o atual chama Menino Inventivo. De novo. O Menino Inventivo. Olha que coisa fantástica. Olha só, aconteceu assim, um outro amigo nosso falou que precisava de uma produção, ele falou assim, precisava de fazer um trabalho para crianças, infantil, né? E aí a gente foi conversando, acho que se fosse uma contação de história integrado com as oficinas, né? Aí, que legal, uma oficina, fui mapeando. Aí eu falei para ela assim, olha, vamos fazer assim, tem que contar uma história que o tema tem que ter com criatividade e também a questão ambiental, né? Algo que seja de reciclagem, de meio ambiente. Só falei isso para ela. E também e nós vamos fazer uma oficina e depois a contação de história, né? E contar essa história. Oficina de construção de instrumentos musicais, mas instrumentos rápidos de construir. Meia hora uma oficina. Sim. E depois há outro tanto de o que é que constrói de instrumento? A gente faz um tamborzinho com bexiga e PVC, depois um berrante também, que é com bexiga, cano de PVC ou de papel e mangueirinha, e um chocalho, coisas muito assim, que em meia hora ali... Mostra que é possível. 70 crianças. Além de ser possível, o instrumento tem função. Tem que funcionar. Tem que funcionar. E aí começou assim, olha só, e ela pegou e teve a ideia, ela me surpreendeu também, para mim foi até uma homenagem, fiquei muito feliz mesmo, né? Ela contou a minha história, né? A história infantil é a minha história, né? Então assim, que era um menino que ficava na garagem do seu pai construindo seus próprios brinquedos, né? E aí, um dia, só que na história ela conta que um dia ele estava sozinho e aí ele não tinha ninguém para conversar, ele resolveu colocar voz nos brinquedos dele. E aí viraram os instrumentos musicais, né? E ele, na história, vai contando que, olha, ele pegou um pedaço de cano, ele pegava panela, né? E fazia seus instrumentos, que é a minha história mesmo, né? Então, e aí depois, só que a gente faz esse trabalho assim, primeiro a gente faz essa oficina, que as crianças constroem os instrumentos musicais, depois ela conta essa história do Menino Inventivo, e as crianças, elas vão fazendo junto os instrumentos que foram feitos na oficina, para fazer a sonoplastia, né, e a música, junto comigo, da história. Me né? permite? Sim. Fernando, Patrícia Nogueira, vamos chamar para a sua cidade. Vamos levar para as outras escolas, além de Riacho Grande. Sim, a gente vai ficar muito feliz assim. Porque é uma coisa maravilhosa. Vocês vão ver durante o programa, quando eu colocar trechos, os instrumentos que Fernando constrói e apresenta o trabalho dele em Teatro Municipal de São Bernardo, vai para Ceará, vai para o Brasil inteiro. Você já passou em que países também? Fui para a Europa, alguns países da Europa e nos Estados Unidos. Né? Levando os seus instrumentos? Sim, mas os instrumentos inventados. Né? Inventados, sim. Que vamos mostrar daqui a pouco, né? Sim, claro. Como é que vai isso dentro do avião? Vai em containers? Teve uma ocasião que a gente foi para a Europa, a produção era boa, foi uns 250 quilos que eu levei. Né? Com quantos músicos junto contigo? Tocam 3, eu tenho vários trabalhos. Toco eu e mais 2 músicos, outro toco eu e mais 3 músicos, e tem um grupo musical que aí
É gigante mesmo, assim, são 6 músicos numa instalação sonora que tem 12 metros de comprimento. A gente... Todos com instrumentos inventados, criados e elaborados por você. Que era essa outra parte que eu falei, né, que tirando esse trabalho que estou fazendo agora mais recente, que é também junto com narração de história e tal, Sim. né? Que é uma coisa de oficina e que a gente gosta muito de fazer, eu adoro estar com crianças sempre, né? E com esse contato muito próximo, né? Que está ali fazendo oficina junto. É muito legal, que nem falando do Menino Inventivo, porque a criança que participa ali na oficina, ela percebe que ela mesma, a ideia é essa, né? Ela é também a criança, é o menino inventivo, né? Sim. Ou menina, no caso, né? Das meninas e tal. Ela é a criança inventiva, né? E essa é a mensagem principal. E nesse momento que a gente vive com tantas coisas de tentar tirar as crianças tanto da tela, né, do celular, dos tablets, dos computadores, né? E a gente fala assim que conta a história de uma criança que ela pega qualquer coisa ali e transforma no seu brinquedo. E faz acontecer, né? Que transforma em algo que ela pode utilizar e brincar. Uma oficina dessa é quanto tempo? Uma hora? Uma hora a gente faz a oficina e a narração de história. É muito legal. Bacana. Você tem um outro trabalho também que são sons recicláveis. Então esse é um trabalho com que eu vou... o Demorim e o Lincoln Rodrigues, desculpe. Eu vou mostrar então o set de instrumentos que eu uso nesse outro trabalho. Fantástico. Certo? Vamos mudar um pouco a sala? Vamos mudar. Fernando, você veio para a cadeira, mudou o cenário, né? Trazendo outros equipamentos que estamos vendo. Vejo que aqui embaixo você vai mostrar cada um. Eu gostaria que pudéssemos ficar até de noitão, mas eu tenho um programa, né? Tem violinos, tem violoncelo, com colher. É um violino construído a partir de uma garrafa plástica de água, violoncelo, uma guitarra que no mínimo tem 2 funções. Sim, vamos falar um pouco de E também com uma cabaça embaixo. Sim, mostrando esse instrumento aqui, que eu vou... Então, nessa parte aqui é quando eu falo assim, eu já tinha feito os instrumentos tradicionais. Na realidade, as coisas foram acontecendo meio juntos. Que cada vez que eu fazia um instrumento tradicional, eu também tinha a ideia de criar um outro instrumento. Como, por exemplo, depois que eu fiz o sitar indiano, eu também já tinha feito viola sertaneja e tocava viola e tocava o sitar. Né? E aí, um dia eu estou ali no mercado modelo ali em Salvador e vejo uma cabaça, na verdade 2 cabaças dessas aqui grandonas assim, né? E falei assim, nossa, com essa cabaça eu vou conseguir fazer um instrumento que eu sempre... Ou seja, você vai andando pela rua e vai tendo inspiração. Com isso aqui dá para fazer aquilo, que dá para fazer, as ideias vão surgindo, né? Às vezes surgem do material até, né? Assim, você vê o material como esse aqui, né? Eu tinha a ideia, falei, bom, esse aqui eu vou pegar um instrumento com 2 braços, então aqui é uma viola sertaneja. Você canta? Canto também, mas assim, nesses trabalhos ultimamente eu faço mais trabalho instrumental. Mas se você quiser colocar uma voz numa composição para mostrar como é que muda do sitar para a viola. Sim, eu também tenho, mas aí nesse caso aqui... Aqui não. Não, pode também, mas nesse caso aqui que eu falando do instrumento... Sim, eu quero que você... Fique à vontade para usar o que quiser. A ideia era justamente aqui a viola e aqui é o sitar. Então aqui um instrumento oriental e um instrumento ocidental, né? E aí, para mim, ele mesmo faz essa integração de Oriente com Ocidente, né? E que eu curto bastante isso. Então só para ver... Você alterna entre as duas. 11
mais 7, 18 na citar cordas. No caso aqui tem 10 na viola e 11 e 7 no citar, né? Então dá 17 cordas. Maravilha de som. Sim, e aí então, e essa sonoridade para mim sempre curti assim, porque está integrando o Oriente com o Ocidente, né? Então essa aqui é a citarola, que é cítara com a viola. Citar com a viola. Aqui este é construído a partir esse aqui do quê? É um violão. E olha só, isso aqui é uma garrafa PET, fizemos esse quadrado aqui com a madeira. Sim. Estica a garrafa PET aqui. Sim. Né? Então ele vira um tamborzinho, né? Com isso aqui. E aí, que está dentro do projeto Sons Recicláveis. Sim, na verdade, com esses instrumentos aqui, eu construí vários projetos. Sons reciclados. Também tem o Bambuzais, que foi o primeiro álbum que eu fiz assim com instrumentos inventados, onde a maioria dos instrumentos eram de bambu, né? É uma curiosidade que veio. Quando as crianças estão lá e você está fazendo aquele projeto Menino Inventivo, como é que fica o olhar? É um brilho? Eu acredito que sim, a gente vê porque vai vendo tanta facilidade no fazer. Nesse trabalho, que nem como eles primeiros fazem a oficina, inicialmente, então eles viram que esses instrumentos aqui, muito simples, eu consegui fazer e dar um som legal. Eu estou colocando porque o meu olho está brilhando, eu estou vibrando com as coisas que eu estou vendo. Só que no Menino Inventivo não tem esses instrumentos, que nem esse aqui, que é uma garrafa PET, né? Ela foi esticada aqui e virou essa película, transformando tipo um banjo, né? E esse violino com uma colher. Qual é a finalidade da colher? Esticar a corda? Ele é um suporte, eles chamam estandarte no violino, essa parte de madeira. O estandarte ele apoia as cordas. Sim. Né? E aqui está um braço de cabo de vassoura, aqui é um parafuso torto, aqui o bambu, né? Porque já foi muito bom o bambu, porque essa parte aqui, esse espelho de um violino, ou de viola ou de violoncelo de arco, ele tem que ser curvado, assim, para você conseguir pegar o arco. Entendi. Corda por corda, né? Entendi. Você quer uma lata de bolacha, né? E aí já tá. Você aqui. Comeu todas primeiro? Comi todas as bolachas, com certeza, não sobrou pra ninguém. Aquele também é um outro violino? Que música é essa? Essa música chama Ouro Preto, uma composição minha. Como ela ficou com essa cara assim, mas pra mim, né, tem uma cara mais barroca, né? Sim. Aí como eu ia muito pro Festival de Ouro Preto, e lá eu já também fiz uma outra coisa que eu vou contar daqui a pouco, né? Os parques sonoros, né, que são obras interativas que eu faço para espaços culturais, né? Que nem lá tem o Vagão Sonoro Ambiental que está em Ouro Preto. Então é uma instalação sonora toda feita com sucata, tem instrumentos de corda, sopro e percussão. E uma outra sala do vagão é uma oficina onde monitores lá recebem o público, recebem escolas, né? E ensinam a fazer instrumentos de rápida construção, né? E então é todo esse lado de mostrar a luteria, a música experimental, a música inventiva, né? Mas mais do que experimental, a inventiva, né? Eu gosto de usar mais essa palavra porque muitas vezes, talvez para alguns conceitos, o experimental tem que ser uma música muito inovadora, que cria estranheza. E não, às vezes você também pode fazer uma música
também mais tradicional, que sonoramente é mais comum nos ouvidos da pessoa, usando instrumentos não convencionais, né? Ou instrumentos feitos com materiais não tão convencionais. Mas, na verdade, o meu trabalho surgiu disso, né? De explorar esses outros instrumentos, né? Esculturas sonoras, muito para descobrir novas sonoridades, novos timbres, para criar música, né? Sim. Mostra pra gente aquele outros dois. Sim. Esse aqui é um violino feito com a garrafa. Volto a dizer. É de garrafa mesmo. Fernando Sarto está disponível. Entre em contato. Então, de garrafa. Uma garrafa, né? Uma garrafa virou também o cabo de vassoura de novo, né? Madeira aqui. Sim. E a garrafa vira a caixa, garrafa d'água, né? Sim. Virou a caixa acústica, né? E sem contar que você tem instrumentos de sopro também. Sim, tem muita coisa aqui. Muita coisa. Mas não vai dar para mostrar tudo, né? mas vamos. Mas no que eu vou colocar de adendo, com seus instrumentos, mostrando trechos, é apaixonante. Muito bom. E aqui é um instrumento que eu chamo de bambulon, é um tipo de... Ele tem traço, um tipo de violoncelo com trastes, né? E com a cabaça também, né? E aqui o braço de bambu. Essa música que chama Manhã de Outono. Também sua. É. Maravilhoso, maravilhoso. Fernando, eu quero convidar quem mora na zona sul de São Paulo, na região da Avenida Jabaquara, e até a EMIA, que é a Escola Municipal de Iniciação Artística, que está sendo levado para outros bairros além do Jabaquara, mas lá tem uma instalação feita pelo Fernando. É uma escultura sonora que é um pássaro, né? Que é um pássaro. É um pássaro e as asas do pássaro são teclas de marimba, assim, então você pode tocar, né? Então, vou colocar uma pessoa tocando, vou pegar a imagem, para que vejam essa escultura que você fez musical, né? E que... Por que não colocam também nas outras EMIA que hoje foram colocadas, eu fiz uma escultura para academia. Cada uma tem o jacarefone que está lá em como é que chama aquele lá é Zona Sul mesmo, é bem no extremo sul do Brasil. Campo Limpo? Não, é para lá um pouco tem Parelheiros. Tem EMIA Parelheiros, tem um jacarefone, aí tem uma borboleta que está que é uma EMIA no Clube do Jockey, uma borboleta que é uma escultura e como eu fiz todas essas mais figurativas, né? Mas tem uma escultura que é um pássaro também, super legal que eu fiz, que eu gosto muito, que está na sede na fazenda, que é a sede da SOS Mata Atlântica em Itu. E tem esculturas sonoras e parques sonoros que eu fiz pelo Brasil inteiro, que nem em Mariana mesmo tem um parque sonoro, onde, por exemplo, a gangorra é pau de chuva, aí tem uns tambores, tem marimbas de metal. E tem lá uma placa dizendo que foi Fernando Sarto quem criou?
É para estar lá, né? Então não vamos roubar a plaquinha, vamos deixar o crédito para o artista. Tem uma escultura sonora aqui em Santo André, tem outra escultura que estão em Ribeirão Preto, que é uma árvore, né, que são com sinos. Aonde está em Ribeirão Preto? Em Ribeirão Preto, no Parque Ecológico. Né? Parque Ecológico. E também mas tem em Natal, tem em Manaus, né, umas esculturas que eu fiz, né, e que são instrumentos musicais. A ideia sempre foi essa. Tem uma escultura que está num espaço público, né? E você chega perto dessa escultura e você percebe que ali tem sinos, ou então teclas, ou então êmbolos com flautas, ou seja, são instrumentos ou de cordas, de sopro e percussão, às vezes as três coisas, cordas, vou brincar. E aí você pode fazer música nessa escultura, né? Vou brincar, insisto, cortei até Fernando. Você nem sabia quem havia feito. Agora está aqui, este é Fernando Sarto, que leva música em escultura por esse Brasil afora. E esse projeto nasceu disso mesmo, né? Como eu já fazia dentro desse trabalho de inventividade, né? Que nem, voltando pela entrevista toda aqui, um início ali com instrumentos tradicionais, primeiro até os elétricos na adolescência, né? As guitarras, contrabaixo, e depois os instrumentos tradicionais de diversas culturas que eu fiz enquanto eu fazia faculdade, né? Então, desde os instrumentos europeus, né? De cordas, sopros e percussão, mas também explorei os asiáticos, os africanos, da Oceania e os ameríndios, né? De diversas épocas também, esses instrumentos tradicionais. E aí eu passei, depois no final da década de 80, assim, eu já passei só a fazer um trabalho com instrumentos inventados, né? Aí de cordas, sopros e percussão, utilizando diversos materiais, como os materiais orgânicos, cabaça, bambu, madeira, e depois explorando, né, também as latas, os tubos de PVC, papel, tudo, né, tudo vira música. Tudo vira um instrumento musical para fazer música, né? E nesse trabalho mais experimental, o bacana para mim foi que eu descobri novas sonoridades, novos timbres e novas plasticidades também. E isso me inspirou a fazer uma música também mais... na verdade, todos esses instrumentos que eu fui construindo foram sempre fazer um trabalho autoral de música também. Então eu sempre trabalhei com composição própria. Parabéns. E aí, depois eu falo assim, sempre realizei oficinas onde ensina a fazer instrumentos musicais, né? Em um dado momento eu pensei assim, poxa, quando eu estou num Sesc, ou num teatro, numa cidade, né? E estou ali fazendo ou uma exposição de instrumentos musicais, ou de esculturas sonoras, ou uma oficina, né, de construção de instrumentos musicais, ou uma apresentação, ou às vezes no mesmo projeto as três coisas, eu sei que eu estou levando um conceito que é um estímulo à criatividade, à inventividade, explorar novas sonoridades, no caso dentro da música, né, novas plasticidades e sonoridades para se criar música, né? Minha oficina sempre é voltada a isso, né? E meu trabalho sempre eu espero estar estimulando isso nas pessoas, né? Muito obrigado. E aí eu pensei, que minha esposa falou assim, e no lugar onde eu não estiver fazendo esse projeto, nós não estivermos lá, né? Então eu poderia fazer um parque sonoro, esculturas sonoras, onde as pessoas possam estar brincando, que nesse momento nós estamos dando entrevista aqui, tem gente brincando, tenho certeza, em Mariana, em Ouro Preto, no Jabaquara, em Fortaleza, né, em Aquirás, no Ceará, sim, no Jabaquara, tem alguma criança, às vezes uma família junto lá, brincando numa escultura e fazendo música juntos. Então, essa é o maior objetivo que eu tive é a lenda das esculturas sonoras. É a lenda viva, trazendo a cultura, a música, a integração pessoa-ambiente. Sim. Espero que a Chiara, que você com a Patrícia, já que Miriam infelizmente faleceu tem algum tempo, né? Sim. Que foi sua esposa. Que você continue. Porque quando você fala, eu fiz em 1980, dá a impressão que foi em outra época, mas foi em outro planeta. Porque o mundo evoluiu, mas a sua arte não tem datação, ela é atual. E eu quero te agradecer muito você me trazer neste ambiente. Obrigado. Que eu estou fascinado. Obrigado a Yara, do Conservatório Beethoven, que me colocou em contato com você. Obrigado. Muito obrigado ao destino em fazer a gente se conhecer. Lendas
muito grande. Muito obrigado, Jorge. Muito obrigado pelo convite, por ajudar a divulgar o trabalho, assim, né? Que nessa nossa idade, na minha idade, né? Jorge, nós temos quase a mesma idade aí, né? Então, não, eu tenho muito mais. A gente fica realmente já há um tempo. Essa coisa da vaidade vai diminuindo bastante. Sim, a gente fica muito sim. mais preocupado em estimular que mais pessoas criem, inventem coisas também, seja na música, seja na área que for, né? Pegar um papel, vamos desenhar, ou escrever uma história, inventar uma história, né? Ou vou inventar um programa de entrevista, né? A inventividade, a criatividade é uma coisa que pertence à humanidade, né? É a coisa mais nobre, né? A gente até viu uma entrevista do Picasso, né? Ele fala assim que é quando a gente é mais elevado que a gente está criando alguma coisa, né? Não tenha dúvida. Obrigado, Jorge. Muito obrigado de coração. Tudo vira instrumento musical. Esses canos, eles colocado água. água. Esse aqui tem várias coisas. Isto aqui parece mais uma roda de uma carruagem ou daquelas guerras onde coloca nas bigas e um sai cortando o outro. Né? Tem uns que dá até medo, né? De chegar perto. Mas olha só esse aqui, ó. Esse aqui eu chamo de infinito. Esse é o pássaro. Essa é a escultura sonora. Não, esse aqui eu já chamei, é um instrumento. Esse aqui eu chamo de, como é que chama? Marimesa, porque tá numa mesa. Marimesa. Vou pegar uma outra coisa.
fantástico. As máquinas sonoras. Eu vou sugerir que aquela mãe que está com bronca do marido compre um negócio deste, ponha na sala e mande os filhos começarem a tocar na hora que o marido estiver dormindo cansado. Eu falo assim, ó, você acha que o filho está atrapalhando porque toca guitarra, mas se ele tocasse isso aqui. Maravilhoso, maravilhoso. Agora... Ei, muito obrigado, Fernando. Olhando para lá, muito obrigado, muita alegria, coisa boa. Estou vendendo. Fala, isso aqui, instrumento de meditação. Instrumento de meditação, fantástico mesmo. Depois que você aguentar uns 5 minutos com esse aqui, você aguenta qualquer coisa. Bacana, bacana.